Ei, sabia que o Cefet-MG oferece cursos de graduação há mais de 40 anos? Sério, são 23 cursos, todos gratuitos em diversas áreas de conhecimento. E por aqui, a tradição caminha ao lado da qualidade. Somos nota máxima na avaliação do MEC. Escolha uma das opções para ser do nosso time. Pela nota do Enem 2019. No próximo semestre, temos 540 vagas em 14 cursos de 5 cidades. Não é SISU, hein? A seleção é por nossa conta. Você estuda em outra faculdade, mas quer muito se formar com a gente? Só vem! Precisa apenas escolher um curso parecido com o seu e de um bom desempenho nas últimas edições do Enem. Se você já terminou sua graduação, mas quer muito mudar de área, tente uma nova com a gente. A seleção é simples: diploma, histórico e currículo. E você tem várias opções até quando estiver por aqui. Às vezes, o curso que escolheu não é sua cara. Tá tudo certo. Basta cumprir alguns créditos e trocar por outro. Se você precisar dar pausa nos estudos, a gente te espera. Mas não muito tempo. O histórico atualizado já resolve. Parece simples? E é. O segredo? Olhar os editais com a mesma atenção que você assiste aquela série. Alunas e alunos, pais, responsáveis, servidoras e servidores, demais participantes da comunidade acadêmica, muito boa tarde. Meu nome é André Luiz, sou jornalista e coordenador de jornalismo e conteúdo do Cefet-MG. Dando continuidade às atividades da Semana de Avaliação do Ensino Remoto Emergencial do Cefet-MG, nesse segundo dia, teremos uma programação muito especial, a estreia do Argumento, Cefet-MG em Diálogo. Um programa que a cada edição vai contar com a presença de um convidado ou convidada que será entrevistado por diferentes pessoas da nossa comunidade acadêmica, alunos, professores, técnicos administrativos. Para falar um pouco mais sobre o Argumento e contar desse programa que estreia hoje exclusivamente na Semana de Avaliação do Ensino Remoto Emergencial, eu convido o secretário de Comunicação do Cefet-MG, Luiz Eduardo Pacheco. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Olá, André. Boa tarde, Maiara. Boa tarde para você também que nos acompanha em mais essa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos ao Cefet-MG. E aí, André, que a gente está muito feliz, né, enquanto Secretaria de Comunicação, em lançarmos mais esse produto de comunicação. Já era um desejo nosso atuarmos aí também na produção de conteúdo audiovisual, e a gente entendeu que esse seria o momento ideal para lançarmos um programa de entrevistas inspirado em outros programas clássicos da televisão brasileira e trazer a nossa comunidade para o diálogo. O que marca este nosso produto é justamente essa característica: a pluralidade, a diversidade, a representatividade nesse espaço coletivo de troca de ideia, de defesa de ponto de vista, sempre com muito bom senso, com muita educação, o que a gente sabe é uma característica bastante presente nos membros da nossa comunidade. Eu, enquanto jornalista do Cefet-MG e enquanto secretário de comunicação, me sinto extremamente realizado nesse momento em que a gente consegue efetivar mais um produto e lançar mais uma forma de comunicação. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e o meu agradecimento desde já aos nossos convidados e entrevistadores, alunos, professores, técnicos administrativos, ao entrevistado desta nossa tarde, professor Sérgio Gomide, e também aos nossos técnicos, que sem eles a gente não teria condição de preparar e de lançar esse produto. Muito obrigado desde já ao Júlio Sardinha, muito obrigado a Maiara e a Laís, as nossas tradutoras para a língua brasileira de sinais. Muito obrigado a você também, André, por sempre estar presente nessas nossas transmissões, dando essa força muito especial. Eu passo novamente a palavra para você, para a gente dar o pontapé inicial da primeira edição do Argumento Cefet-MG em Diálogo. Bom trabalho para todo mundo e até. Valeu, Luiz. Até a próxima. Não era para você ter adiantado o nosso entrevistado hoje não, hein? Mas vamos lá.
Então, pessoal, hoje, por ocasião da Semana de Avaliação do Ensino Remoto Emergencial do Cefet-MG, o nosso convidado para o primeiro argumento, Cefet-MG em Diálogo, é o presidente da Comissão Geral do Ensino Remoto e também diretor da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Cefet, professor Sérgio Gomide. Boa tarde, professor Sérgio. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Preparado aí para enfrentar o nosso argumento aí, nossos entrevistados? Boa tarde, André. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Maiara. É um prazer. Estamos, sim, preparados, na medida do possível. E desejo a todos um ótimo debate, que seja esclarecedor. E agradeço aqui, de antemão, a participação de todos nesse evento. Parabéns a SECOM também. Valeu, professor. Muitíssimo obrigado. Então, agora, pessoal, sem mais mistérios aí, vamos revelar agora quem são os entrevistadores, né? Quem pertence a essa comunidade acadêmica aí que foi convidado para esse primeiro argumento aqui. Então, apresento a vocês nossos entrevistadores e entrevistadoras para essa primeira edição. O primeiro deles é o professor Agmar Bento Teodoro, do Departamento de Engenharia de Transportes, no campus Nova Suíça, em Belo Horizonte. Boa tarde, professor Agmar. É bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, André. Boa tarde, você, Yara. Boa tarde, professor. É uma satisfação e me sinto honrado em poder participar desse primeiro que eu tenho certeza que será um sucesso. Valeu, obrigado, professor. Convido agora, então, o Alan Pereira Machado, que é aluno da graduação em Engenharia Elétrica no campus Nepomuceno. Boa tarde, Alan. Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os presentes, a todos os entrevistados e a todos que estão nos vendo, acompanhando. E, se Deus quiser, esse vai ser o primeiro programa bem legal. Uma boa tarde para vocês e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Valeu, Alan. Convido outro aluno também para participar com a gente aqui, Arthur Quadra Alves da Silva, aluno do curso técnico em meio ambiente, no campus Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte, e representante do Grêmio Estudantil. Boa tarde, Arthur. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Uma saudação em especial para os estudantes que estão acompanhando essa nossa live. E espero que o debate hoje seja muito proveitoso para poder sanar dúvidas e avançar nessa discussão sobre o ensino remoto. Obrigado. Ótimo, Arthur. Esperamos todos. Convido também agora a técnica administrativa Edna Vieira da Silva, que é do campus Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte. Ela é pedagoga da coordenação geral do Programa de Inclusão e Diversidade. Boa tarde, Edna. Seja bem-vinda ao argumento. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os professores, Maiara, Arthur e Alan, e a todos que nos assistem. Eu espero que esse programa venha nos ajudar a aprimorar os nossos trabalhos aí com o ensino remoto emergencial. Ótimo, Edna. Obrigado. Convido ainda Juliana Azevedo Pacheco, técnica administrativa no campus Nova Suíça, em Belo Horizonte, chefe do Departamento de Arte, Design e Tecnologia. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, André, colegas professores, alunos. Também espero que esse debate hoje seja bem proveitoso. Acho que é importante, sim, a gente seguir nesse caminho sempre do diálogo para sanar essas dúvidas e aparar as arestas. Ótimo, Ju. Convido, então, para fechar esse timaço de entrevistadores, o professor Lindolfo Araújo Júnior, professor do Departamento de Eletroeletrônica no campus Leopoldina. Boa tarde, professor Lindolfo. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, André. Boa tarde, professor Sérgio. Boa tarde aos demais entrevistadores. É uma honra muito grande poder participar, né, desse primeiro programa, né, e acredito que a gente possa sair daqui hoje com um entendimento melhor do ensino remoto, né, emergencial no Cefet, e que a gente possa também traçar aí, né, alguns objetivos aí para essa continuidade do ensino remoto e aperfeiçoando, aparando as arestas. Eu acho que vai ser muito importante. Ótimo, professor. Obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Para dar início ao primeiro argumento, Cefet-MG em Diálogo, eu gostaria de explicar um pouco a dinâmica do nosso programa. Então, é o seguinte, cada entrevistador ou entrevistadora terá 1 minuto para apresentar uma questão ao nosso convidado, no caso hoje o professor Sérgio Gomide, né? E ele, por sua vez, vai ter até 3 minutos para responder a questão.
Então, pois bem, né, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso argumento. E para dar início, né, eu gostaria de iniciar com uma questão para o professor Sérgio, logo em seguida a gente vai distribuir, né, os turnos de fala para os entrevistadores, né, que aqui estão presentes. Muito bem, então, professor Sérgio, a minha questão, na verdade, são duas, vou ser bem breve aqui. Na verdade, uma primeira, eu gostaria de saber como é que o senhor tem passado, né? O senhor está com a saúde em dia e tal, porque esse processo aí, a gente está chegando agora a 2 meses de ensino remoto, né? Tenho certeza de que foi um trabalho muito árduo até aqui. Eu gostaria de saber se o senhor está bem, como é que tem passado e tal. Mas minha questão, de fato, professor, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre os bastidores, né, disso. Na verdade, eu gostaria que o senhor dissesse, né, como é que foi lidar com o processo que envolve tantas variáveis, né, pensando aí nos níveis, né, de ensino que a gente tem, né, no técnico, na graduação, na pós-graduação, a questão de diferentes campi, né, então gostaria que o senhor contasse os bastidores disso, né, várias comissões, as comissões locais, mais a comissão geral, então como é que foi administrar isso tudo? A palavra está com o senhor, professor, muito obrigado. Beleza, obrigado, André. Pode me chamar de você, por favor. Mas obrigado por ter perguntado, é uma questão muito, muito importante, que a gente tende a ignorar, né? Passando bem, eu acho, na medida do possível, né? Assim como diversos outros colegas envolvidos nesse momento, estamos passando né, por momentos de grandes desafios pessoais e profissionais, mas, felizmente, dando tudo certo. E obrigado pela consideração. Bem, o planejamento foi, como todos sabemos, assim, muito complexo, muito desafiador pela própria natureza da nossa instituição e pelas ações demandadas para a implementação do ensino remoto, mas eu acredito que tenha sido muito minimizado esse desafio, e tem muito minimizado essa grande complexidade em razão da qualidade dos profissionais envolvidos. Então, se tem um legado imediatamente positivo desse momento tão delicado pelo qual passamos, ter estado em contato com pessoas tão engajadas, tão envolvidas, tão esforçadas, né, que dedicam tanto à instituição. Então, tem sido um momento de um grande aprendizado e também de uma convivência muito positiva nesse sentido, e que eu acho que contribui muito para atenuar essas questões que estão surgindo nesse momento e que exigem de nós um grande aprendizado, né, um grande movimento assim, de descoberta de ações e de práticas para as quais não estávamos totalmente preparados. Pois bem, então, passo a palavra agora para dar início aí, né, à participação dos nossos entrevistadores aqui convidados. Gostaria que o professor Guimar desse início, né, à rodada de perguntas. Professor, fique à vontade. Professor, pedi por gentileza só para o senhor ligar o áudio, acho que o áudio do senhor está desligado. Muito bem. Boa tarde a todos que chegaram aqui depois de mim, né? Boa tarde a quem está nos assistindo. É uma satisfação muito grande participar desse programa. Então, professor Sérgio, quando eu penso de educação dentro de uma escola, eu não consigo separar isso do processo de formação social do sujeito, né? Eu penso muito nas relações que a gente vive na escola, no dia a dia, né, que é uma relação social, né, onde tem uma troca de experiências, trocas de saberes, etc. Essa troca ela acontece entre professores, alunos, professores, alunos, professores, técnicos e etc. Eu gostaria que você comentasse sobre como e o que foi pensado na elaboração e na concepção das diretrizes do ensino remoto, para que esses impactos da não interação física fossem os menores possíveis. Obrigado, Aguimar. Obrigado pela presença e pela questão tão pertinente. Eu acho que o que está por trás dessa questão é o que, na verdade, motiva a instituição a se voltar integralmente nesse momento para a implementação do ensino remoto. Porque, de fato, a gente percebe cada dia mais, eu acho que cada dia fica mais evidente que
a copresença no espaço, dividir o mesmo espaço, é imprescindível para a educação que a gente almeja. Então, eu acho que nós temos cada vez mais a convicção de que o ensino presencial ele é fundamental e indispensável, o que torna esse momento ainda mais desafiador. Então, a motivação maior do ensino remoto foi o restabelecimento e a manutenção dos vínculos entre alunos e escola. A gente nunca pode perder isso de vista, né, que o nosso distanciamento ele é primordialmente físico, ele não é propriamente um distanciamento social, como se tem dito, né, na maneira de categorizá-lo, é um distanciamento físico. E o nosso primeiro impulso para a implementação do ensino remoto foi de realmente tentarmos reinventar as nossas relações sociais para que esse distanciamento fosse físico e não fosse social. Então, eu acho que fica cada vez mais evidente que o próprio debate gerado em torno do ensino remoto emergencial já cumpriu, de certa forma, essa tarefa de colocarmos, né, a instituição e todos os seus membros em contato, em diálogo, em uma reflexão comum. Então, eu acredito que essa interação social, apesar de, nesse momento, ela estar prejudicada nessa parte afetiva, física, fundamental, ela não só está sendo implementada, está colocada em cena, como ela também ela está por trás do ensino remoto emergencial nesse momento. Podermos nos reconectarmos, por assim dizer. Ok, professor Sérgio. Agora passo a palavra ao Arthur Quadra, aluno do técnico. Arthur, por favor, fique à vontade. Obrigado, André. Boa tarde, professor Sérgio. Prazer estar aqui falando com você e com os demais. Então, vou começar a minha rodada de perguntas sobre justamente essa questão da semana de avaliação, né? Para a gente, assim, enquanto estudante, a gente enxerga esses momentos de avaliações como algo fundamental, né? Não é à toa que desde que começou os debates de ensino remoto emergencial na instituição, a gente vem reunindo os grêmios semanalmente para poder avaliar como tem sido a semana em cada campus e também poder tirar dali encaminhamentos para ser levados para as comissões locais, para ser tratados com os representantes de turma que existem também e que são organizados pelos grêmios em cada unidade. Então, para a gente, esse momento de avaliação, ele é muito importante, ele sempre está pautado nossos encaminhamentos, assim. E aí, a pergunta que eu quero fazer é no sentido de compreender um pouco mais do que esse momento para a instituição significa. Então, a gente sabe que teve um formulário, recentemente, que vai ser publicizado, né, o resultado futuramente, nessa semana, mas além disso, assim, o que a instituição enxerga como que pode ser feito durante esse período, né? Além disso, os conselhos especializados, né, como é o caso da DEPT, do SEGRAD também, orientar os professores a não dar atividades síncronas durante essa semana também. A gente sabe que é uma orientação, então, que não necessariamente é seguido por todos os professores, mas também passa por uma questão de dar tempo para que o estudante possa discutir, inclusive em turma ou com o próprio professor, esse período de avaliação. Então, como que também a comissão geral, como que a própria DEPT também vem enxergando esse momento para poder colocar ferramentas, metodologias que avancem nessa avaliação. E no mais, para poder concluir sobre a questão das comissões locais, né? As comissões locais foram instituídas também para poder garantir essas avaliações periodicamente, e a gente tem enxergado uma dificuldade, uma deficiência em grande parte delas que tem se reunido pouco durante o período. E pode ser pelo acúmulo de atividades, pelo acúmulo de responsabilidades, mas a gente entende que esse é o principal espaço que existe para avaliação. Então, como que também essa semana pode retornar para os conselhos locais algum tipo de orientação, algum tipo de encaminhamento para que esse problema seja resolvido. Obrigado. Obrigado, Arthur. Gostaria só de fazer uma complementação na apresentação feita pelo André, que o Arthur não é representante do Grêmio, na verdade o Arthur tem uma representatividade muito grande com os movimentos estudantis, pela qual eu já parabenizo e admiro. Né, Arthur? Já te conheço e acompanho essa trajetória há algum tempo, e é uma trajetória muito
bonita nesse campo tão importante. Então, obrigado, Arthur, pela sua presença aqui. Eu acho que você representa milhares de pessoas aqui, então, e o nosso público-alvo fundamental. Então, para mim é um orgulho podermos conversar. Bem, Arthur, o propósito dessa semana, ele é basicamente o da gente monitorar o que está acontecendo, da gente corrigir eventuais rumos, e da gente debater, da gente refletir. De fato, a gente pensa que essa semana de avaliação é um primeiro momento nesse sentido, um movimento nesse sentido. Eu considero até que um movimento, em tese, ainda tímido, perto do que é preciso fazer, é preciso refletir, mas um movimento fundamental, um primeiro movimento muito importante. O propósito dessa semana, que na verdade já estava sendo desenhada mesmo antes da implementação do ensino remoto, a gente previu, né, a gente pressupôs, vamos dizer assim, a necessidade de monitoramentos constantes. O propósito é a gente avaliar como que estão sendo desenvolvidas as atividades e como estão sendo corrigidos e implementadas as políticas que a gente sempre considerou indispensáveis para o êxito de qualquer prática de ensino remoto nesse momento. Então, nós havíamos mapeado já inicialmente alguns desses riscos que envolviam acesso dos alunos, capacitação de professores, que envolviam o estabelecimento e a implementação de plataformas, que envolviam o redimensionamento das atividades docentes, enfim, que envolviam uma série de questões e que a gente agora precisa avaliar e ver o que está dando certo, o que não está dando certo, e o que pode ser melhorado para já, o que pode ser melhorado a médio prazo e o que pode ser melhorado, de modo geral, para as políticas educacionais do Cefet como um todo, e serem, né, absorvidos pela instituição e serem incorporados às diretrizes educacionais da instituição. Então, a gente já trabalha com essa expectativa de que, enquanto durar o ensino remoto, ou qualquer eventual prática de ensino híbrido, nós precisamos fazer pausas constantes nesse sentido. E espero que, né, a gente possa, nessa semana, já também anunciar outras ações de monitoramento e avaliação, para que assegurem, né, uma qualidade da oferta da educação por parte do Cefet. Em relação ao papel das comissões locais, eu acredito que você fez já o diagnóstico principal, que justifica ou que explica, talvez, essa participação menos ativa do que pode ser feita nesse momento, que eu acho, a perplexidade com que todos nós estamos lidando com esse acúmulo de tarefas, né? Então, o que não significa que as comissões locais não estejam tendo um papel ativo. Estão tendo. Nessa semana, por exemplo, nós nos reunimos com as presidências das comissões locais, com as diretorias do campus, né? As comissões também têm um papel significativo na organização dessa semana, principalmente com as atividades locais, e elas também terão um papel importante na análise desses dados gerados pelos formulários dos alunos dos campos em que estão lotados. Então, as comissões ainda têm um trabalho muito importante para fazer nesse sentido de não só levantar algumas questões principais, positivas e eventualmente negativas, como também de colaborar para a implementação das melhorias que se fizerem necessárias. Lembrando que muitas vezes essas melhorias, elas demandam de ações que conheçam e percebam bem essa realidade local. De todo modo, o trabalho feito pelas comissões, pelas presidências das comissões, tem sido extraordinário, né? E junto com as diretorias de campus, e a gente acredita que esse trabalho possa demandar ainda algumas ações muito específicas, muito pontuais, que possam ajudar bastante a contribuir aí para que a gente aprimore as nossas práticas, né, docentes, e melhore as condições de trabalho de todos. Bem, professor Sérgio, agradeço aí a correção. Arthur, perdão aí, viu, por te chamar de representante do Grêmio, de fato, apresentação bem maior. Gostaria agora de convidar a Edna, nossa pedagoga. Edna, por favor, fique à vontade para colocar sua questão. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Sérgio.
É muito bom estar aqui, né, participando de um momento tão especial que, para mim, a avaliação em todo o processo educacional ela é primordial, né, até mesmo para a gente entender o que está sendo feito e entender o que não deu muito certo no processo, né. Então, como pedagoga, eu acredito no potencial das nossas ações, que elas não atingiram o sucesso, né, o famoso erro aí. Eu acho que ele é fundamental para a gente entender. O ensino remoto, quando começou a discutir na instituição, a gente ficou muito preocupado da necessidade de criar o vínculo, né, renovar o vínculo aí do estudante com a instituição, né, e com a comunidade escolar, porque isso é primordial, principalmente para os alunos do técnico, né, onde que eu tenho maior ligação, o quanto que é importante a atividade escolar para eles. E aí, a nossa maior preocupação também era como se daria esse ensino remoto, de modo que ele fosse uma alternativa para o presencial, né? E que ele não fosse tão pesado para a vida desses estudantes, que a gente não sabe o contexto, né, social onde que eles estão, as condições familiares, a preocupação com a inclusão digital, né, de todos os nossos estudantes. E aí, nesse percurso, né, dessas semanas do ensino remoto, a gente tem recebido muitas queixas dos estudantes, né, principalmente pelo excesso de atividades, né. Então, a minha pergunta inicial, professor, se no presencial os estudantes eles tinham uma média de atividades, né, de tarefas semanais entre 15 a 17 tarefas, hoje a gente tem, pelo menos nos cursos que eu tenho maior relação, está aí em torno de 40 tarefas semanais que eles têm que entregar. Então, assim, apesar de ter só 4 horas de estudo, eles têm, no mínimo, aí 6 horas para se dedicar para realizar todas essas tarefas e entregar no prazo determinado, né? Então, só que a gente tem percebido isso, um esgotamento mental muito grande, né, desses estudantes. Eu queria saber, então, se a coordenação geral do ensino remoto, ela tem conhecimento desse fato e se ela já está pensando em estratégias para a resolução dessa questão. Obrigado, Edna. Um prazer também estar aqui conversando com você. Uma pessoa também que eu admiro bastante. Você sabe disso aí, já acompanho também o seu trabalho. É um prazer. Bem, Edna, para começar, eu também concordo que a avaliação ela é fundamental. Às vezes nós, como instituição de ensino, temos uma visão limitada do que é avaliar, né? Avaliar não é uma atribuição de uma nota nesse sentido, mas é uma atribuição de um valor muito mais complexo. Está nesse campo do valorar e do valorizar também, né? Avaliar não é identificar falhas eventuais, né? Mas também identificar valores positivos. Então, é muito importante essa instância. Tomara que a gente institua isso como prática pedagógica permanente. De fato, eu acredito até que essa questão que você pontua possa emergir aí na fala dos outros, né, dos outros entrevistadores. Ela é realmente hoje um dos nossos principais desafios. A DEPT está sabendo sim disso, né? As coordenações da diretoria de educação estão acompanhando esse processo. Nos conselhos ele tem surgido. Eu também destaco aqui a contribuição e monitoramento constante do nosso representante no Conselho de Educação Profissional, o representante discente, o Henrique, que já entrou em contato com a direção algumas vezes, pedindo, né, providências e alertando para esse fator, que hoje é realmente um risco muito grande, principalmente no âmbito da educação profissional de nível médio. Eu acredito que o ensino remoto tenha colocado em evidência problemas com os quais a instituição já convivia, e agora com uma evidência muito maior, por diversos motivos. Nesse caso do excesso de atividades, que é realmente um problema muito grande, a gente já sabia que havia uma pressão muito, né, consistente do Cefet. O Cefet é uma instituição tradicionalmente muito exigente, e que, com essa migração para esse espaço virtual, a tendência, já esperada de certo modo, era de um risco muito grande
de uma grande quantidade de volume, de atividades e de ações nesse sentido, porque nós temos professores muito preocupados com a qualidade do ensino que ofertamos, e isso acho que esse excesso de atividades, ele, em certa medida, ele até traduz uma preocupação positiva nesse sentido, só que se converte numa experiência não muito positiva, quando eles fogem do controle, e o dimensionamento dessas atividades, ele claramente se mostra inadequado para as situações que a gente tem que lidar. A gente sabe que essa espacialidade nova para a qual a gente foi abruptamente empurrado, ela impõe uma nova temporalidade, e 50 minutos de hora aula não significam 50 minutos com as quais a gente estava habituado aqui. Nós perdemos, para resgatar um pouco da fala do Aguimar, nós perdemos diversas relações afetivas que estavam colocadas na interação física, na interação presencial, e passamos a ter uma temporalidade integralmente voltada para determinadas atividades que demandam um dobro, triplo, quádruplo do nosso tempo. O resultado disso é um fato que hoje nós já podemos todos testemunhar de cadeira, né? Todos nós estamos trabalhando muito e muito mais. Então, isso prova que é necessário e é urgente a tomada de medidas que assegurem uma qualidade em diversos aspectos, pedagógicas, mental, física, de todos os nossos membros, para que isso seja regulado. Então, nós estamos, sim, Edna, acompanhando, sabendo, e já estipulando diversas medidas que possam atenuar esse trabalho, com orientações para professores, com a previsão de pausas regulares, inclusive não só de atividades síncronas, mas de atividades síncronas e assíncronas, e com instruções e diálogos constantes com as coordenações, com os departamentos, com orientações mais consistentes que nos auxiliem a compreender e passar por esse momento. E lembrando também, né, Edna, que a gente não pode perder de vista o propósito do ensino remoto, que a gente tem que repetir inúmeras vezes para ficar claro até para a gente mesmo, que é o da manutenção de vínculos entre a instituição e os seus docentes e os seus alunos. E nesse sentido, é natural que o conteúdo precise ter um caráter mais secundário nesse momento. Então, criar esse entendimento não é uma tarefa simples. Nós temos um corpo docente extremamente qualificado, que está também, vamos considerar, aprendendo a lidar e a dimensionar essas ações. Então, eu acredito que um dos principais efeitos dessa semana de avaliação possa ser esse redirecionamento, essa pausa, essa necessidade de uma reflexão sobre como estamos gerenciando essas atividades e como isso gera um desgaste muito grande para os alunos. Eu gostaria de pontuar só, nesse sentido, uma decisão recente do CEPT, que é muito importante no nível da EPTNM, que que institui dispensa de disciplinas para alunos que foram aprovados no Cefet-MG dessas disciplinas, né, considerando que esses alunos já foram aprovados em condições melhores. Então, há uma diretriz já nesse sentido que possa atenuar essa grande quantidade de alunos, já que nós também temos, sabidamente, um índice de reprovação muito grande, e que isso pode ser um desestímulo. A reprovação em si já é um desestímulo, né? Mas que isso possa ser um desestímulo que a gente está buscando atacar. Então, essa entre outras ações que são necessárias, uma dessas que já foram tomadas, e a gente acredita que seja um dos principais pontos desses rumos a serem corrigidos. Ok, Sérgio, Edna, obrigado. Passo a palavra agora, Juliana Pacheco. Fica à vontade para fazer sua questão. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Sérgio, né? Estou bastante lisonjeada também de estar aqui. Eu ia fazer minha primeira pergunta muito parecida com o que a Edna colocou, eu acho que a questão foi respondida. Então, eu vou trazer uma outra questão, que é a seguinte, a instituição, a gente sabe que ela é composta de múltiplos profissionais. No início da sua fala, professor Sérgio, você falou sobre isso, né? São saberes distintos e que são saberes que são peças-chave para que a instituição continue funcionando. Eu aproveito e mando um abraço para o pessoal funcionário terceirizado da limpeza, né, que continua lá trabalhando presencialmente,
para que quando a gente retome as atividades presenciais, eles estejam lá. Mas eu queria que você comentasse para a gente como que você tem enxergado o papel dos técnicos administrativos nessas diversas áreas dentro do IRE, como registro escolar, até dentro da DEPT, do escritório de projetos, que estão sendo setores que mudaram bastante a forma de operar, né, por causa do ensino remoto, que também ficam sobrecarregados e que, para que na ponta tenha um bom desempenho, é necessário esse trabalho. E aí, também queria que você falasse, junto com isso, sobre como que está o setor de pedagogia e o setor de assistência estudantil, que sofreram mudanças na reestruturação durante a pandemia, como que os alunos acessam esses setores, né? Como que eles estão operando, qual que é o fluxo? Porque o que eu sinto é que muitas vezes os alunos eles não conhecem a estrutura institucional e ficam perdidos. E a gente, por estar ali na área da artes, principalmente, ter um olhar sensível, uma escuta atenta, chega muito na gente. E nós damos as orientações que a gente sabe. Mas se existe uma orientação, assim, institucional, de qual caminho eles devem percorrer para acessar esses serviços. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Também não preciso nem dizer aqui o quanto que eu admiro o seu trabalho em todas as esferas que você atua e que conte comigo para continuar aí essa bela trajetória sua aqui no Cefet, importantíssimo. Te admiro muito. E eu acho que uma das razões pelas quais eu tanto te admiro está aí bem sinalizada na sua pergunta, né? Essa preocupação, esse olhar com quem às vezes não está em evidência, mas sem o qual não há funcionamento institucional nenhum. É realmente um trabalho gigantesco, imenso, que tem sido feito pelo nosso corpo técnico-administrativo, um trabalho fantástico e que nem sempre está em evidência. E aí eu acho que você citou alguns campos de atuação nesse sentido que estão com um trabalho árduo e primoroso nesse momento. Eu citaria aí o registro, por exemplo, os trabalhos de registro que foram demandados com questões e decisões de altíssimo impacto e conseguiram dar conta do trabalho. Ainda tem um grande desafio pela frente, né, um desafio na medida em que o processo de ensino remoto vai avançando, o trabalho se avoluma também nesses campos, o trabalho do escritório de projetos também, o trabalho de todos os servidores de TI do Cefet, que não estão em evidência nesse momento, mas que sem essa contribuição não haveria a menor possibilidade de dar certo em uma ação consistente do ensino remoto. Então, aproveito aqui para agradecer a todos os servidores que têm trabalhado incansavelmente nesse sentido, para que a gente continue sendo uma instituição de excelência e ofertando o melhor possível do que temos a oferecer, né? Gostaria também de pontuar o trabalho muito importante que tem sido feito no âmbito da assistência estudantil, no âmbito das coordenações pedagógicas, e a Edna está aqui também, e o trabalho que a gente prevê que seja necessário também para ações de inclusão e de diversidade, enfim, para que toda a instituição esteja mobilizada nesse propósito. Realmente, de fato, parece não haver ainda muita clareza com a assistência estudantil nesse momento, por parte dos alunos, sobretudo, que dela demandam diretamente, mas eu acredito que com essa reestruturação que foi feita com essa Diretoria de Desenvolvimento Estudantil, o Cefet vai poder ofertar um serviço muito mais qualificado e muito mais complexo, à altura da complexidade demandada pela própria instituição nesse momento. Vale lembrar que a Diretoria de Desenvolvimento Estudantil passa agora a gerir de maneira articulada as ações que estavam até então muito independentes, mas que o próprio Plano Nacional de Assistência Estudantil previa uma integração maior entre a assistência estudantil, entre ações de diversidade e de inclusão, e também entre ações pedagógicas, para que possamos, de maneira articulada, entre esses três níveis, oferecer um serviço que seja mais consistente. Eu acho que a prova
do êxito, dessa escolha, dessa decisão, que de fato eu acho que coloca essas três instâncias num nível de complexidade maior, né, passa a integrar ações de uma diretoria específica de desenvolvimento estudantil. Eu acredito que a prova do êxito dessa decisão, ela ainda será evidente para todos, mas eu acho que ela já é visível, se a gente pensar no fato de que essa diretoria tem pouquíssimos meses de implementação, e tem pouquíssimos meses em que ela foi constituída, e ela já é responsável pelas ações mais robustas e consistentes que o Cefet já teve na sua história de inclusão digital, de assistência estudantil e de coordenações pedagógicas, as ações mais volumosas e mais impactantes da história do Cefet já começaram a ser implementadas no âmbito dessa articulação entre esses três níveis. Então, hoje é importante lembrar, e aqui esse é um instante importante para falar isso, para pontuar isso, que esse atendimento, e a gente podia até pontuar também o atendimento psicológico nessa demanda, que hoje tem sido significativo, com as coordenações de desenvolvimento estudantil, eles passam a ser descentralizados, né, e ficam também sendo geridos por cada unidade, por cada campus, que disponibiliza no site as formas de contato. Então, eu acredito que nenhum estudante hoje terá dificuldade em ter acesso a esses serviços da assistência estudantil e a esses mecanismos de bolsa, de financiamento e de atendimento que é devido, né? Pois bem, agradeço aí. Mais alguma coisa, professor? Não, é isso. Tá, não, tudo bem. Vou passar agora, então, para o professor Lindolfo. Professor Lindolfo, a palavra está com o senhor, fique à vontade. Obrigado, André. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Sérgio. Então, a minha pergunta, ela vai muito na linha da pergunta da Edna, mesmo porque ela se originou de uma carta aberta à comunidade que os docentes aqui de Leopoldina fizeram. Então, o DA organizou, junto aos estudantes, um questionário em que eles perguntaram de tudo aos estudantes em relação aos pontos fortes e os pontos fracos do ensino remoto, né? E posso destacar aqui como pontos fortes os estudantes reconhecem o esforço do Cefet, o esforço dos professores, né? Para tentar desenvolver o ensino remoto, né? Num período difícil, muito antes passado por nós, né? Mas tem alguns pontos que eles questionam e vai muito de encontro ao que a Edna disse, né? Eu gostaria de destacar dois, porque eles são recorrentes. Como essa pesquisa ela foi feita em todos os segmentos, né? Em todos os cursos de nível médio, técnico de nível médio e os cursos também de graduação que a gente tem aqui, e sempre essas duas questões foram recorrentes. Então, por isso que eu gostaria de passar. O primeiro é o acesso de atividades no ensino remoto emergencial, né, que eles levantaram. E, segundo eles, isso gera alguns pontos negativos, como problemas de ordem psicológica, de ordem física, perda de sono, ou seja, questões que vão além de não conseguir entregar uma tarefa no prazo, né? Então, são questões mais complexas. Mas foi recorrente em todos os níveis de ensino. E a outra questão, ela está mais relacionada, né? Os alunos, eles têm uma percepção de ensino-aprendizagem muito ainda presa no modelo tradicional, né? Que a gente tem de escola. E muitos professores, durante essa capacitação para o ensino remoto, eles receberam um estímulo e uma orientação para tentar usar metodologias ativas de ensino. Eu mesmo adotei a sala de aula invertida. Mas a minha percepção pela fala dos alunos é que eles não conseguem compreender muito bem isso, eles não conseguem se adaptar muito bem a isso, e a reivindicação deles vai na contramão disso, ou seja, eles têm uma reivindicação de aumentar a quantidade de horas síncronas, para que o professor dê mais aulas através dessa plataforma, e
tenha um horário extra para atendimento ao aluno, seria mais um horário síncrono, e a diminuição, então, quem sabe até acabar com as atividades assíncronas, ou seja, uma visão mais tradicional, né? Temos assim, essa relação professor-aluno dentro do ensino-aprendizagem. Tá? Então, essa foi a percepção que eu tive lendo essa carta, como docente. Né? Não sei se é a visão realmente dos alunos, mas foi a visão que eu tive, a percepção que eu tive disso. Então, nessa linha, tá, a minha pergunta é a seguinte: o que o senhor pensa disso? Abandono o que eu queria fazer, como usando uma metodologia ativa e tal, e parto para tentar fazer um ensino presencial remoto? Ou não, vamos conversar com os alunos, o que a gente pode fazer para poder ajustar, se é a quantidade de atividades assíncronas que está atrapalhando, ou se é o não entendimento da metodologia que está atrapalhando, apesar de eu ter usado uma aula inteira, um ponto síncrono inteiro para explicar a metodologia, mas o que me parece é que o aluno nosso não está preparado ainda para isso. Eu estou falando isso do ponto de vista de professor da graduação, porque eu só atuo na graduação e na pós-graduação. Mas a carta, ela é uma carta que foi redigida, né, a partir desse questionário que foi feito com os alunos em todos os níveis, né, nível médio, técnico, nível médio e de graduação. Então, parece que há uma convergência desse pensamento por parte do aluno. Ele quer um ensino presencial remoto. E aí, a minha pergunta é, vamos fazer isso ou não? Vamos tentar fazer com que o aluno perceba que há uma outra realidade? Ou o que a gente pode fazer? Obrigado, Lindolfo. Imagino que aí em Leopoldina esteja muito mais quente que aqui. Lindolfo, excelente questão. Eu acho que complementa bem, né? Complexifica as questões colocadas pela Edna, de fato. Eu acredito, sim, que existam... não é só por parte dos professores, né? Eu acho até muito bonito isso, né? Os professores do Cefet serem convocados a esse urgente aprendizado. Todos nós fizemos essa né? Nós ficamos sempre no campo do ensino e às vezes nem sempre, né, estávamos preparados para de repente termos que sentar né, de volta à sala de aula, mas como aprendizes que somos, de fato, né? Mas eu acho que os professores do Cefet têm tido, né, uma preocupação extraordinária com essa capacitação. E é natural que não só por parte dos professores, mas dos alunos também, existe esse estranhamento em relação, às vezes, a essa metodologia, essas novas formas de lidar com o ensino. Eu acredito, sim, que está enraizado, está capilarizado no nosso sistema educacional uma concepção mais tradicional de educação, que atribui ou vincula o aprendizado ao acesso ao conteúdo. E a gente vê que, na verdade, esse sistema ele está aí à beira da falência, já que vivemos num mundo em que todos os conteúdos estão aí disponíveis para todos. E o que mais é demandado agora, nesse momento de todos nós, é o nosso modo de lidar com esse conteúdo, ou seja, como nós construímos saberes, construímos o nosso conhecimento a partir do que é dado, né, como conteúdo. Então, eu acho que é natural essa reivindicação dos alunos, mas eu ainda acredito que essa transposição do ensino presencial para essa modalidade remota, ela tende a ser mais falha e tende a ser mais problemática, e eu acho que disso são vários os exemplos em outras instituições que tentaram algo parecido e que tiveram que rever as suas práticas, rever as suas metodologias, já que esse excesso de atividades síncronas estava claramente comprometendo o funcionamento e o aprendizado. Então, eu acredito que esse estranhamento é natural, mas acredito também que nada impeça que os professores façam adaptações nas suas metodologias em função dessas demandas que vão surgindo nesse nosso constante aprendizado sobre como lidar com essa situação. Então, eu acredito que a resposta a essas questões vai ter que ser construída aí nos próximos meses, e essas adequações são sim necessárias. Não diria uma inversão total, uma volta ao ensino modelo tradicional,
porque a gente podia até comparar, como eu tenho dito aí, a aula presencial a uma peça de teatro. Ali o professor tem pleno domínio do espaço, ele monitora todos os acontecimentos, e a gente sabe o que acontece com uma peça de teatro vista pelo YouTube, como ela perde o seu efeito, como ela perde boa parte do seu encanto. Então, eu acredito ser impossível dar uma aula mesmo à distância, que seja nos moldes efetivos da nossa prática docente ali no chão da sala. Mas que nada impede que a gente vá fazendo essa mediação em função dos conteúdos, das disciplinas, dos níveis de ensino em que estamos tratando, né? Obrigado mais uma vez, professor Sérgio. Bem, agora eu gostaria, né, fechando a nossa primeira rodada aí de perguntas ao professor Sérgio, eu gostaria de convidar o Alan. Me parece que ele está tendo algum tipo de problema técnico. Se for esse mesmo caso, fazemos o seguinte, partimos para a segunda rodada e ele voltando, restabelecendo conexão, obviamente a gente concede o espaço a ele. Tudo bem, professor? Claro. Então, agora vamos fazer o seguinte, para a segunda rodada, a gente vai fazer, né, o movimento inverso, né, vamos começar pelos últimos, né, que fizeram as perguntas logo na primeira rodada. Então, eu gostaria de começar novamente a segunda rodada, professor, e aí eu vou um pouco na pergunta da Edna, no início da pergunta dela, sobre a questão de erros e acertos. Aí eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte, o senhor fazendo uma autocrítica sobre o processo, já que participou, né, efetivamente, como presidente da comissão, que o senhor falasse um ponto, né, que foi um acerto, né, desde o princípio, e algum ponto que, por algum motivo, ele não foi um acerto, né, foi um erro, e imediatamente vocês viram e foi corrigido, ou se não foi corrigido ainda, vocês já detectaram como problema, e é uma coisa a se trabalhar para os próximos meses aí. Gostaria que o senhor falasse para a gente de um acerto e um erro, e fazendo uma autocrítica sobre a implantação do ensino remoto, por favor. Ok, ótima questão, André, mas difícil, muito difícil. Até porque eu, talvez, filtrando aí meu olhar, eu esteja vendo muitos acertos, quase só acertos, e o que eu acho que eventualmente possam ser vistos pelas pessoas como erros, eu considero assim, como pontos a serem ajustados, e que muitas vezes podem se converter em acertos, né? Mas eu diria que o principal, que eu creio que seja o principal êxito do ensino remoto, é essa mobilização de toda a comunidade acadêmica, de todo o corpo técnico e docente do Cefet, para a realização dos trabalhos e para a distribuição e divisão dessas tarefas. Foi realmente um trabalho surpreendente, pelo qual colocamos em contato pessoas que às vezes nem se conheciam, mas que têm um potencial enorme de trabalhar coletivamente. É uma construção coletiva, né, de tal forma organizada e com tanta contribuição, que para mim é realmente um grande orgulho estar à frente dessa comissão, justamente pelo mérito que eu atribuo a todos os envolvidos nessa tarefa, e que não são só na comissão, não, todo o corpo técnico docente e docente do Cefet. Eu acho que esse é um mérito do ensino remoto. Estamos em rede, estamos trabalhando todos em conjunto e de maneira construtiva e colaborativa. Agora, em relação aos desafios, a esses pontos que têm que ser corrigidos, eu considero que há diversas questões nesse sentido. Eu colocaria todas no espectro do que foi levantado aqui em relação a esse excesso de atividades e a necessidade que nós temos de reinventarmos algumas práticas nesse sentido. Não só de excesso de atividade, mas também de atribuições de sistemas de pontuação, atribuições de notas, no modo como nós valoramos as atividades dos alunos. Eu creio que há um enorme campo a ser ainda vencido nesse quesito, e que precisa ser construído também coletivamente, com muito entendimento, com uma série de ações concretas, locais, nos departamentos, nos campos, mas creio que esse seja hoje o maior risco que nós enfrentamos, já que nós tivemos ações muito, né, consistentes no campo da capacitação, da inclusão digital e também das plataformas, ainda que nesses 3 pontos exitosos, continuem tendo questões a serem corrigidas, mas eu creio que nesse âmbito do excesso de atividades é onde nós precisamos ter o maior
cuidado nesse momento. Ótimo, professor, obrigado. Então, como eu disse, vamos fazer agora um movimento contrário aí, né, dos entrevistadores, a participação de vocês. Só lembrando que o aluno voltando aí, digamos que ele tem uma pergunta bônus com a gente da primeira rodada ainda, viu, pessoal? Então, professor Lindolfo, de novo, senhor, por gentileza, queria colocar outra questão. Obrigado, André. Então, a minha questão agora é... Professor, desculpa te interromper, professor, perdão. Abaixo? Vou pedir só para o senhor falar um pouquinho mais próximo do microfone, por gentileza. Obrigado, viu? Eu estou usando esse microfone aqui do fone, às vezes fica ruim. Bom, é possível que a gente possa levar todo esse legado que a gente vai ter do ensino, né, remoto emergencial, quando a gente retomar as atividades presenciais no futuro. O que você acha que a gente pode levar, que são coisas positivas que a gente poderia incorporar à nossa prática pedagógica, né, no dia a dia, quando a gente, quem sabe, um dia, né, próximo aí, possa voltar à nossa convivência normal, né, com as pessoas, ou seja, as nossas atividades presenciais. O que a gente poderia levar de legado? Lindolfo, é uma excelente questão, porque nós estamos diante de uma catástrofe, né, de um período de extrema dificuldade, que impõe extremas dificuldades para todos os campos da vida, inclusive para as práticas educacionais, e pensar em legados positivos disso pode parecer, né, até um pouco estranho, mas de fato a gente tem que se orientar por essa perspectiva, do que a gente pode levar de positivo disso. Eu acho que são várias as coisas, mas vou citar aqui, por uma questão de tempo, duas, que eu acho que do campo docente e discente. A gente vai levar para as nossas práticas institucionais, para as nossas práticas pedagógicas, por assim dizer, eu creio que uma preocupação muito grande com o modo como nós ajudamos os alunos a construir o conhecimento. Nós fomos, de repente, convocados a repensar nas nossas metodologias, nas nossas práticas, no modo como nós nos relacionamos com os conteúdos, modernizarmos as nossas ações docentes. Eu acho que isso vai ser um legado muito positivo para a prática docente, que tende a contribuir para aumentar ainda muito a qualidade do ensino já de excelência que nós ofertamos. Do ponto de vista dos alunos, por exemplo, eu acho que um desses legados é a gente parar e pensar que é inaceitável que nós tivéssemos o quantitativo de alunos que nós tínhamos, por exemplo, sem condições de acesso regular à internet. Isso é simplesmente inaceitável, e nós convivíamos com essa situação com uma certa naturalidade, como se isso fosse da responsabilidade do próprio aluno. Então, incorporar políticas nesse sentido para ações institucionais regulares, eu acho que vai ser um grande legado. Que nós incorporemos as nossas políticas de assistência estudantil, a inclusão digital dos nossos alunos, como um mecanismo fundamental para uma escola que se queira, né, justa e democrática, como educação de qualidade igualitária que nós almejamos. Então, são dois legados que eu considero que sejam muito positivos. Muito bem, então, passo a palavra agora para a Ju. Ju, fique à vontade. Obrigada, André. Oi. André, Oi, agora Alan. que minha internet deu uma estabilizada, eu posso fazer a pergunta aqui, Ju? Senão ela cai agora. Claro, fique à vontade. Você, À Alan, vontade, por Alan. favor. Ô, professor Sérgio, eu tenho uma pergunta que eu quero saber, é uma coisa assim, de você, que você faça uma autoavaliação. Você, como o presidente da comissão, qual foi o seu maior desafio? E outro, o Cefet é uma instituição muito tradicional, com 111 anos de existência. Essa tradição deixou um pouquinho de medo na aplicação desse ERC, mesmo a gente vendo ele necessário? Obrigado, Alan. Eu acho que as duas questões que você coloca são até bem convergentes. Um dos maiores desafios que eu creio que tenha sido do ensino remoto, a implementação do ensino remoto numa instituição como o Cefet, é fazer com que isso dê certo numa instituição tão complexa
com tanta tradição, com tanta história, e o desafio de que isso não desse certo, o medo de que isso não desse certo foi muito grande. E felizmente deu certo, tem dado certo, justamente, mas não por uma ação individual de quem quer que seja, mas por essa construção coletiva que me faz hoje, como eu disse, me orgulhar bastante de estar à frente desse processo. Mas eu tive medo mesmo, em todas as esferas da minha vida. Medo pessoal, medo físico, medo psicológico, medo profissional. E eu acho que um pouco desse meu medo também é compreendido e tido por todo mundo que está diretamente envolvido, né, profissionalmente envolvido com o ensino remoto. E, de fato, o Cefet é uma instituição muito tradicional, e essa tradição pesa muito no Cefet. No Cefet, a inovação sempre precisa levar em conta o equilíbrio entre o que é a tradição. Então, não podemos inovar no Cefet, a inovação não pode vir por si própria, ela não pode ser a sua própria razão. O Cefet é uma instituição tecnológica, sempre demandada a se reinventar e a se inovar, mas essa inovação tem que ser feita sempre com muita cautela, com muito equilíbrio, para que ela não deixe de lado essa tradição que tanto nos orgulha. Ótimo, professor. Alan, fique conosco aí, você tem mais uma pergunta para fazer para o professor, tudo bem? Agora eu vou voltar para a Ju. Ju, fique à vontade. Beleza. Eu acho que vem também um pouco disso que o Sérgio está falando, sobre os medos, né, que ele sentiu, que todos nós, em alguma medida, sentimos, não teve como não sentir, porque a pandemia afetou os modos de vida de uma maneira muito brusca, né? Então, a gente estava ali trabalhando no nosso cotidiano e, de repente, tudo mudou. Então, ela afetou como a gente pensa, impactou diretamente no modo como as pessoas faziam suas funções, né? Muitas pessoas tiveram que modificar a forma que faziam as coisas, e é uma situação que nos convida à reflexão sobre, enquanto sujeito mesmo, para repensar, refletir sobre os nossos fazeres, por que a gente está fazendo aquilo, e o que é realmente importante naquilo que a gente está fazendo, né? Acho que muitos alunos trouxeram isso para a gente quando a gente estava ainda sem muita... Não tinha se discutia sobre o ERE, se discutia sobre o que fazer, o que a gente faz, o que é importante. E a arte, ela tem um papel fundamental nisso, né? Ela nos desloca, nos convida a deslocar de certos lugares. Tanto que a gente fez até uma mostra de artes durante a pandemia, antes de começar o ERE, e foi muito interessante os relatos de alunos, servidores, docentes, falando mesmo sobre como foi importante compartilhar naquele momento. Então, isso, eu queria saber de você, Sérgio, como você acha que a instituição ela tem aproveitado e incentivado essa área de artes no ensino remoto, e como que você acha que o Cefet pode potencializar esse olhar para auxiliar no modo de vida, não só do agora, mas para continuar com os alunos, com os servidores, com os docentes, de como que ela pode auxiliar aí no processo para a gente conseguir passar por essas situações e manter a qualidade. Olha, Juliana, que pergunta, né? Bem, vou ser muito sincero, tá? Eu acho que o Cefet, a gente sabe que ele acaba refletindo representações sociais que são mais amplas, que são, né, mais complexas. O Cefet não deixa de ser um microcosmos da nossa sociedade. E, nesse sentido, se a gente pergunta qual que é o estatuto da arte na sociedade, qual que é o estatuto do artista, a gente vê um desprestígio crescente, uma desqualificação, como se isso fosse aceitável, e é inaceitável. Né? A gente assiste hoje uma deterioração, vamos dizer assim, do papel da arte no cotidiano, do papel da arte na vida, o significado da arte para o modo como nós atribuímos significado para a vida. Nesse sentido, eu acredito que, institucionalmente, assim como em todos os âmbitos da vida pública, há uma subutilização desse potencial, e há uma percepção limitada, uma limitação muito grande dessa percepção do que a arte significa, o que ela pode significar nas nossas vidas. Então, conto muito com
todos os nossos professores dessa área, todas as nossas equipes que trabalham diretamente com essa área, porque eu acho que realmente é um dos desafios que nós temos pela frente, não só no ensino remoto, né, mas como instituição pública que zela pela educação que nós ofertamos, de fazermos da arte, e aí considerando todos os seus espectros, né, não só a arte dita restrita a determinadas manifestações artísticas, mas de uma maneira mais complexa, a cumprir o seu papel, né, que é de desautomatizar esses nossos olhares, esses nossos modos habituais de levarmos a vida, de pensarmos a vida. Eu também como professor de literatura, considero que a arte tem um papel fundamental, tanto para o sujeito, quanto para a sociedade, e espero poder aqui na DEPT contribuir com o que for preciso para que esse papel no Cefet seja cada vez maior e mais importante e tenha o espaço que lhe convém, que lhe cabe, que não é pequeno. Obrigado, Sérgio, Juliana. Edna, sua vez, por favor. Outra pergunta, por gentileza. Vamos lá. Professor Sérgio, as resoluções e instruções normativas, elas deixaram a critério dos departamentos e dos colegiados a oferta das disciplinas, né? E priorizando aí as disciplinas que permitem a integralização do curso pelos discentes. E aí eu fico me perguntando, porque, por exemplo, em algumas disciplinas do ensino técnico, no terceiro ano, elas não estão sendo ofertadas. E aí, esses estudantes, eles também têm o direito de não aderir a essas disciplinas. Como que fica a questão da certificação para os alunos que vão concluir o terceiro ano e que podem ser aprovados no Enem aí no final de abril? Já existe um plano para ofertar essas disciplinas? Bem, Edna, esse é um ponto delicadíssimo do ensino remoto. Porque, só para colocar os termos aqui na mesa, porque a gente precisa respeitar a especificidade da disciplina e precisamos respeitar a decisão colegiada que foi dada, a autonomia dos professores que ofertam aquela disciplina e dos colegiados de curso para deliberar e decidir sobre isso. Sem isso, o ensino remoto seria uma imposição, e ele não seria essa construção necessária. De fato, nós temos um conjunto considerável de disciplinas que não estão sendo ofertadas. Isso é uma grande preocupação, porque isso gera impactos muito grandes sobre os cursos e sobre o futuro dos cursos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, vamos deixar de lado, por hora, o caso do terceiro ano, mas uma disciplina do primeiro ano ou do segundo ano, o impacto da não oferta dessa disciplina neste momento, considerando esse ano letivo, por exemplo, ele não tem como não ser mensurado para os próximos 3 anos. Então, é um impacto muito grande que demanda planos não só para oferta, mas planos para reposição e com um quadro, com dificuldades de escola pública que sabemos que nós temos, com dificuldade de espaço, de professores, ou seja, temos um desafio enorme. Felizmente, a grande quantidade dos cursos ofertou a disciplina. Mas agora, qual que é o passo? O próximo passo que a gente tem que fazer? Nós temos que, em contato constante com esses colegiados, buscarmos alternativas para fazermos valer, primeiramente, a determinação do ensino remoto, que é de priorização de alunos em final de curso, preservando, logicamente, as especificidades técnicas. Nós somos uma escola técnica que pressupõe um ensino de grande parte dos seus conteúdos, um ensino presencial e um saber fazer, que é fundamental e que muitas vezes demanda da copresença, mas que nós precisamos tentar construir formas de não penalizar esses alunos e de não enfraquecer os cursos, sejam por projetos de ensino, sejam por práticas transversais, sejam pela priorização total das atividades de laboratório quando houver a possibilidade de retorno presencial. Então, estamos construindo isso, estamos acabando agora o primeiro bimestre e monitorando esse cenário, já consolidamos essas disciplinas e agora já estamos em contato com as coordenações responsáveis por essas disciplinas para criarmos alternativas que respeitem a autonomia dos departamentos, mas que também, né,
priorizem ações que valorizem esses alunos em final de curso, que precisam ingressar no curso superior e que precisam do curso técnico. Ações nesse sentido de dependência já estão sendo tomadas de maneira um pouco mais avançada. O Conselho de Educação Profissional deve deliberar algo nesse sentido nas próximas semanas, mas ainda é muito por fazer. Mas, de todo modo, fica aqui registrado o nosso compromisso e nosso esforço para resolver essa situação, com respeito à decisão do colegiado e também tentando equilibrar essa demanda dos alunos, essa demanda da instituição, para que algo seja feito nesse sentido. Ok, professor, Edna. Então, novamente, agora, peço ao Arthur, né, para se posicionar novamente. Arthur, fique à vontade. Obrigado. Então, nessa minha próxima pergunta, eu queria abordar um pouco sobre a questão do auxílio digital. A gente sabe que as desigualdades, né, que existem no nosso país e que não é diferente no nosso estado, refletem também nas condições de vida dos nossos estudantes. E aí, no ano que, por conta da pandemia, inclusive, essa precarização aumenta, é aprofundada, e o ensino remoto ele é aprovado, cabe para as instituições pensar as metodologias que pudessem, de alguma forma, contribuir para que os estudantes não ficassem sem acesso às aulas, né? E aí uma dessas ações é o programa de assistência digital, que envolve tanto a bolsa para a internet, quanto a compra de equipamentos, né? O auxílio para a compra de equipamento. E desde que iniciou o processo do ensino remoto, a gente vem abordando sobre a necessidade de ter a divulgação desse programa, dele ser executado de fato, né? Mas a gente vem enfrentando várias dificuldades nesse período, esses 2 meses, por exemplo, né? O processo de pré-inscrição, ele iniciou apenas no dia 14, já na data de retorno das atividades. Depois a inscrição oficial foi aberta durante um curto intervalo, 15 dias depois da pré-inscrição, e foi reaberta recentemente, no dia 16 de setembro. Isso, né, mais de um mês depois do retorno das atividades. E algumas diretorias de campus, como foi o caso do Campus 1, por exemplo, Campus Nova Suíça, até organizaram o empréstimo de computadores, mas que só chegaram na casa dos estudantes na semana passada, quando a maioria das atividades de provas e trabalhos definidos pelos professores já tinham sido aplicados. Então, de um modo objetivo, a minha pergunta é sobre uma atualização do andamento desse processo da assistência, para, de alguma forma, a gente poder garantir, né, para os estudantes se esse auxílio ainda será, de fato, executado, se sim, quando, né, que será, até porque já estamos aí a um bimestre passado, né, e para aqueles estudantes que, de alguma forma, foram prejudicados durante esse bimestre, qual que é o retorno, qual que é a resposta que a gente pode dar para esses estudantes e tudo mais. Excelente questão, Arthur. Também a gente sabe, desde o início, que esse é um dos pontos mais sensíveis. E eu diria que os desafios colocados pela inclusão digital não são restritos ao Cefet, a gente sabe disso, mas a todo o sistema educacional, e a gente podia, inclusive, incluir aí as instituições privadas, que também tiveram, todas as famílias brasileiras, eu acredito que tiveram dificuldades nesse sentido, mesmo com disponibilização de recursos próprios, com recursos próprios. Então, eu acredito que seja um fenômeno muito amplo e muito complexo. Mas, pensando no âmbito do Cefet, e considerando aí toda essa atuação, essa preocupação da representação estudantil que tem sido feita, eu tenho acompanhado, você bem sabe, eu acho que a gente tem que pontuar algumas questões. De fato, né, o primeiro momento que a gente tem que considerar aí é que o Cefet, durante o período de suspensão do calendário, suspensão do ensino remoto, ele continuou com o pagamento das suas bolsas a todos os seus alunos atendidos pela assistência estudantil. Ele não foi interrompido hora nenhuma, inclusive no mês de julho, quando, historicamente, o Cefet não faz o pagamento desse auxílio. Então, o Cefet manteve os seus programas e as suas ações de assistência. Isso é importante pontuar. E considerar também que um dos primeiros movimentos do Cefet, da instituição, no momento de aprovação da retomada dos calendários, foi de complementar as bolsas pagas aos nossos milhares de bolsistas, o auxílio inclusão. Então, os nossos bolsistas atendidos pela assistência estudantil foram imediatamente, logo no início do ensino remoto, já atendidos também
com essa bolsa de acesso, com esse pacote de dados, para pelo menos atenuar, já que a gente está falando já de um grupo de declarada e clara vulnerabilidade social. Agora, para que a gente pudesse realmente ofertar sermos justos e ofertarmos esse acesso necessário agora a mais estudantes, que, como você disse, há uma não é nem provável, há uma notória, uma significativa parcela de estudantes que tiveram suas situações econômicas agravadas nesse período, famílias que tiveram dificuldades, ou seja, para que a gente pudesse ampliar o atendimento a essa questão da inclusão digital, a gente precisou de uma série de ações, e aqui eu gostaria de novo de deixar registrado um imenso trabalho de toda a equipe da Diretoria de Desenvolvimento Estudantil, de todas as assistentes estudantis, de todos os pedagogos nesse processo. Um trabalho enorme. Por quê? Nós passamos a lidar com um volume de recursos, um direcionamento de recursos muito grandes. Eu só queria, só para atualizar e para talvez a gente possa falar disso mais rápido, eu não quero passar do tempo, dizer que no final desse mês já serão registradas, já serão pagas as parcelas para que os alunos adquiram computadores, né? E a gente vai atender aí também um grupo muito grande de alunos, e também que no final desse mês, também a gente já vai estar fazendo o primeiro pagamento dessa primeira chamada, e no final do mês que vem, dessa segunda chamada, e a gente espera que com isso a gente possa atender mais de 1.000 estudantes, fora os já atendidos, com auxílio para a compra de equipamentos, que serão dos estudantes, isso é bom ressaltar, e com a instalação de antenas rurais, com pacotes de dados complementares. Então, eu acredito hoje que o Cefet tenha, entre toda a rede federal, o programa de inclusão digital mais robusto já feito. E, ainda que com todas as dificuldades, como escola pública, que demanda recursos públicos, tem dificuldades que nós sabemos, como instituição pública, tem direcionado todos os seus esforços para fazer disso uma política permanente, igualitária e justa. Ok, professor Sérgio. Então, passo agora ao professor Guimar, e em seguida o Alan, se estiver presente também, a gente passa para a segunda questão dele também. Por favor, professor Guimar. Oi, Sérgio. Eu queria retomar aqui uma discussão que está muito presente para mim no ERE, enquanto professor, enquanto coordenador, acompanhando os professores e os alunos, que são as reclamações. As reclamações, inclusive já foi comentado aqui pelos entrevistadores, mas eu queria retomar. Né? Os alunos reclamam muito do excesso de atividades, dificuldade nas plataformas, dificuldade na gestão do tempo, das atividades, né? E também na metodologia de alguns professores. E já os professores reclamam também do uso das plataformas, sobretudo sobre a produção de vídeos e edição de vídeos, que nós, professores, tivemos que aprender a fazer isso tudo num tempo muito curto, e às vezes ainda nem conseguimos aprender, né? E também deparamos com um problema de plataformas quanto ao envio de material para os alunos, por exemplo, envio de vídeo, né? Então, nós professores enfrentamos esses problemas, né, o que eu ouço dos professores. Eu queria que você comentasse sobre a capacitação que nós recebemos, né, e uma avaliação sua. A capacitação ela ficou focada, às vezes, nas plataformas, mas talvez faltou ensinar para a gente como a gente lidar com esse conteúdo de forma online. Eu percebo, pela reclamação dos alunos, que há, nesse momento, eles estão muito presos ainda aos conteúdos, né? Então, você acha que essa capacitação, ela realmente prepara os professores para essa nova realidade? Ou você acha que a gente ainda precisa passar por um processo de capacitação frente a essas todas as reclamações? Bem, Edmar, eu considero que a capacitação, nesse período de ensino remoto emergencial, precisa ser continuada. A gente não pode considerar que ela dada, realmente, de fato. E acho que você pontuou muito bem que muitas das queixas dos alunos estão relacionadas, na verdade, a problemas que
que estão, às vezes, subjacentes, que não são de todo evidentes, que se referem à dificuldade dos professores, dificuldade dos próprios alunos, em lidar com essas novas práticas educativas. E, nesse sentido, a capacitação tem um papel fundamental. Mas eu gostaria de destacar, quer dizer, que dentro dessa concepção de que é necessário uma capacitação continuada, há diversas ações em curso ainda de capacitação e diversas ações que ainda vão ser ofertadas ao longo desse ano, no início do ano que vem, e gostaria de destacar aqui também um trabalho muito interessante, muito bacana, feito pela Escola de Desenvolvimento de Servidores, para tentar atingir esse público e atingir questões específicas, trabalhar questões específicas. Então, esse trabalho, ele busca abranger desde ações mais voltadas para a prática docente, a relação do docente com determinados conteúdos, as metodologias demandadas por essa situação, até questões administrativas que também, nesse momento, passam a ter um valor também diferente, né? Você, por exemplo, tem uma posição administrativa na instituição que também impõe novos desafios. Todas as coordenações passam a ter novos desafios, as chefias de departamento passam a ter novos desafios. Então, nós estamos tentando fazer, na Escola de Servidores, por exemplo, cursos que também abarquem aspectos administrativos que foram, de repente, demandados nessa situação, com sobrecarga também de atividades nesse sentido, com dificuldades técnicas e operacionais nesse sentido. Mas eu concordo com você, boa parte das reclamações que nós temos enfrentado tem a ver com uma capacitação que não pode ser dada de uma maneira só, né? Algumas instituições fizeram essa mudança do ensino presencial para o remoto no final de semana. Nós fizemos num mês e ainda detectamos, e é natural que seja assim, acho que faz parte da seriedade do nosso trabalho, detectamos ainda uma série de ações que precisam ser tomadas. Eu acredito que essa capacitação continuada seja uma das principais delas. Ok, professor. Então, para encerrar a segunda rodada, eu gostaria de convidar o Alan, se ele estiver nos ouvindo. Alan, por favor, fique à vontade. Vocês estão... Opa. Alan? Perdi o áudio. Parece que o Alan está tendo alguns problemas técnicos. De toda maneira, então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Agora a gente encaminha para uma terceira e última rodada. Oi, Alan. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Pode falar? Sim. Pode sim, à vontade. Ô, professor Sérgio, a próxima pergunta que eu tenho vai bem na linha que o professor Aguimar falou. As relações de ensino estão mudando muito. E como essa sobrecarga, eu tive relatos diferentes. Tipo, é claro, está todo mundo olhando o SIG e está cheio de atividades. Contudo, eu posso dar um exemplo meu mesmo. Eu estou aprendendo 100 vezes mais do que eu aprendi no ensino presencial. Porque agora a gente tem que sentar e tentar aprender. Você acha que em 2021, que é a previsão da gente ter um retorno híbrido, as relações de ensino vão ser totalmente diferentes do que a gente tinha em março de 2020? Obrigado, Alan. Eu acredito que entre os legados positivos, só para retomar aqui também o que foi colocado pelo professor Lindolfo, por parte dos alunos, eu acho que o ensino remoto, ele convida, vamos dizer assim, a uma autonomia maior em relação aos próprios estudos. Algo reivindicado, né, por todos os sistemas pedagógicos do mundo, assim, mais sérios. A autonomia dos alunos para o estudo. Nesse sentido, eu acho que o ensino remoto possa realmente ter uma mudança muito significativa nessas relações entre professores e alunos, nessas relações de ensino, na medida em que a gente passa a ter uma atenção especial para fomentar essa autonomia, que eu acho que é um desafio educacional global, não é nosso, do Cefet, de todas as instituições de ensino, fomentar essa autonomia, que, se eu entendi bem a sua pergunta,
é o que está sendo agora, nesse momento, percebido por você como um aspecto positivo para a construção do próprio saber. Eu também compactuo com essa ideia de que o aprendizado é uma construção sempre social, sempre coletiva, mas que precisa ser encampada pelo sujeito, precisa ser construída pelo sujeito ali no seu contato com os saberes, né? Ela não pode ser imposta. Então, ninguém aprende por estar na escola, né? Aprende por ter uma relação crítica com os saberes. E não, nesse sentido, essa autonomia ela é fundamental, e eu considero que ela seja muito positiva, e tomara, Alain, que ela possa, sim, ser integrada às nossas novas relações educacionais, que inevitavelmente serão remodeladas com a volta híbrida e a volta do ensino presencial. Beleza, professor? Obrigado, Alain. Então, pessoal, como eu dizia, então vamos ter agora uma última rodada, né? E nessa última rodada, como a gente já está assim, com um tempo bastante estourado, né, nessa primeira edição aí do argumento, eu gostaria que cada um fizesse uma colocação, pode ser pergunta ou não, dentro de 1 minuto, né, tentar cumprir 1 minuto exatamente, e o professor Sérgio vai responder somente ao final, ao acumulado dessas considerações, né, e da melhor maneira que vocês acharem para encaminhar as questões para ele. Então, eu vou seguir, né, a ordem da primeira rodada. Então, professor Aguimar, sua primeira, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma colocação, né, primeiro salientar a fala do Alain, muito importante, né, nesse processo, uma fala bastante positiva, que é também um pouco do meu pensamento. Eu sou bastante positivo no remoto, acho que vai dar certo, em tudo para melhorar, né? Acho que a gente vai terminar o ensino remoto melhor do que a gente começou e a gente vai ser melhor depois, né? Mas eu queria propor aqui uma reflexão sobre o papel que a escola tem na formação de atividade dos alunos, né? Gostaria depois do professor Sérgio comentar sobre isso, que, né, o ensino remoto ele apresenta de positivo nessa formação da subjetividade dos alunos. Arthur, por favor. Opa. Sim, agora foi. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite da SECOM. Acho que foi uma excelente iniciativa para a comunicação da instituição. De certo ponto, foi um momento muito útil com esse diálogo com o professor Sérgio. Gostaria de saudar também a todas as outras entrevistadoras e entrevistadores, principalmente por terem procurado colocar alguma das questões que os estudantes vêm levantando, como sobre o acúmulo das atividades. Então, isso para a gente é muito, muito importante. E gostaria só de finalizar dizendo, questionando o professor Sérgio, né, sobre como que ele enxerga esse momento do ensino remoto, mesmo que emergencial, para uma questão da educação como um todo, né? Logo no começo a gente falou que a atividade presencial, a troca presencial entre professor e estudante e todos os servidores da instituição é fundamental, mas também queria que o professor reforçasse como que ele, e também na figura de um diretor do Cefet, pensa também sobre o ensino remoto dentro de toda a educação, assim, a linha de educação. É isso, obrigado a todo mundo. A gente que agradece, Arthur. Professor Sérgio, vai anotando aí, hein? A próxima é a Edna. Edna, por favor. Eu quero também agradecer a SECOM, ao professor Sérgio e aos colegas a oportunidade de participar desse momento de avaliação. Eu me interesso muito pelos processos avaliativos, porque eu acho que ele nos dá elemento de aperfeiçoar e de aprender, né? E o que eu penso, assim, que o ensino remoto nos trouxe foi, professor Sérgio, a necessidade de rever as nossas práticas educativas e administrativas, né? A questão da inclusão digital que você mesmo salientou aí, que nós não tínhamos ideia do acesso aos meios, né, de comunicação e serviços de internet dos estudantes, né, e a própria instituição mesmo, com os fluxos, né, de operacionalização de todos os processos, né. Haja vista a pendência que a gente está aí com a questão do protocolo, das solicitações dos estudantes para
cadastrar atividades complementares, dispensa de disciplinas, né? O grande desafio que a gente tem, eu acho que o ensino remoto vai nos ajudar a aprimorar essas práticas, né? Muito obrigada aí a todos. Obrigado, Edna. Juliana, por favor. Eu não vou fazer uma pergunta final, na verdade, eu quero agradecer também à SECOM por esse convite, por essa abertura ao diálogo, e ao professor Sérgio por ter topado essa empreitada, ainda mais nesse momento. Eu acho que a ADEPT tem aberto ao diálogo, isso é fundamental. Como a Edna falou, os processos avaliativos, eles são muito importantes para a gente ver o que deu certo, o que pode melhorar e como que a gente reforma as coisas, né? Agradeço também a presença do Arthur, que eu acho que é importante sempre a gente ouvir os estudantes, ver o que eles estão trazendo, e eu acho que esse espaço aqui foi muito legal para a gente conseguir debater isso. Desejo uma semana de avaliação ótima para que a gente consiga, de fato, que o Cefet vá aprimorando seu ensino remoto e leve para o presencial também coisas boas do ensino remoto, que vocês todos já falaram que tem algumas coisas bem interessantes. Obrigado, Juliana. Professor Lindolfo, por gentileza. Gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite para participar dessa primeira edição do programa, né? E, na realidade, eu queria só puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né, para os docentes. É uma questão que muitas vezes passa despercebida por nós, mas a gente tem alguns casos de docentes, por exemplo, que têm filhos pequenos, que não têm com quem deixar, né, que tem que acompanhar os seus filhos nas tarefas também, à distância, né, pelo computador, ou seja, que estão cuidando de pessoas que estão no grupo de risco, ou que são o próprio grupo de risco, né. Então, assim, gostaria de fazer não sei se a palavra é teste no apelo, mas, assim, chamar o CEPERT a ter um olhar mais atento, né, a esses docentes, porque eles passam por uma dificuldade maior do que a nossa. A nossa, às vezes, é técnica, pedagógica, como fazer alguma coisa, como ajustar, né, uma metodologia e tudo mais, mas eles têm isso e mais outras questões envolvidas, e muitas vezes a gente não tem esse olhar, né, para esse profissional. Eu acho que o CEPERT deveria, sim, tentar identificar isso, ter um olhar mais atento e tentar acompanhar e dar uma assistência a esses docentes. Eu conheço vários aqui na Argentina que têm filhos pequenos, por exemplo, tem essas situações que são difíceis. Às vezes está participando de uma reunião de departamento e o filho está querendo atenção, não tem com quem deixar. Então, ter um olhar mais atento também, porque isso pode gerar no docente, né, no profissional, também problemas de ordem física, de ordem psíquica, né? Então, eu acho que o CEPERT poderia ter um olhar mais atento para isso. Obrigado, professor Lindolfo. Alan, se você estiver nos ouvindo, quiser aí, falar suas considerações finais aqui, somos todos ouvidos, por favor, se manifeste. Parece que ele está com o microfone ligado, mas eu não estou conseguindo te ouvir, Alan. Parece que não deu. O professor Sérgio, então, a palavra está com o senhor aí, na medida do possível. Beleza. Aí, faça suas considerações também. Desde já agradeço. Vou tentar ser bem breve. Eu também agradeço o convite, agradeço a SECOM, agradeço você, André, pela condução, agradeço, Luiz, a você pela proposta, e agradeço a todos os participantes aqui. É muito agradável debater com quem eu tanto admiro. Pois não, Alan? Eu posso fazer a consideração aqui rapidinho? Tem internet. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, principalmente o pessoal da SECOM, pela oportunidade, vocês que estão nos assistindo. Um resumo, assim, também tem uma pergunta. A gente começou esse ensino remoto emergencial muito perturbado. Foi perturbado para todo mundo, mas no decorrer dele eu estou vendo que a gente vai terminar ele bem mais forte, e vai terminar bem mais forte e bem mais acessível. Como o professor Sérgio falou, a gente tinha 1.000 pessoas que não tinham nenhum equipamento digital acessível para ter aula. No final dele vai ter. A educação é isso. A educação é incluir. A educação é fazer a pessoa crescer na vida. Eu acredito que a gente, enquanto instituição, fez isso,
E também, eu, enquanto representante estudantil nos conselhos da graduação, coloco à disposição a todos que estão nos vendo, também a todos os alunos, que eu sou representante estudantil no conselho diretor. Obrigado. Obrigado, Alan. Que bom que você pôde participar. Então, fazendo aí esse compilado, essas considerações gerais, vou também tentar ser bem breve. Como eu estava dizendo, é muito bom debater com pessoas que têm as suas posições, seus pontos de vista críticos e que sejam pessoas referências nas suas áreas. Então, para mim foi um enorme prazer participar, estou à disposição de todos para o que for preciso. Vou começar aqui fazendo uma breve consideração sobre essa última fala do professor Lindolfo. Realmente, professor, nós precisamos cuidar dos nossos servidores, precisamos parar, precisamos descansar, precisamos considerar as dificuldades familiares, pessoais de cada um nesse momento. E, nesse sentido, eu acredito até que o trabalho, ainda que esteja em andamento, mas esteja já com alguns resultados interessantes e consistentes e possa embasar algumas ações nesse sentido. E aí eu faço aqui minhas saudações à Regina Rita, que tem encampado algumas ações assim. De resto, eu vou tentar fazer uma consideração geral sobre o que foi falado pelo Aguimar, pelo Arthur, pela Edna, pela Juliana, pelo Alan, que eu acho que tem a ver com uma representação da função da escola, do papel da avaliação, de como que nós ficamos nesse momento. Então, eu aqui crendo que seja uma questão até mais pessoal e profissional do que propriamente institucional, eu acredito que a escola tem um papel paradoxal na sua história, da sua proposta. A escola, ela é um instituto disciplinar que prevê, de certa medida, um assujeitamento dos alunos, na medida em que ela se organiza por disciplina, a própria palavra já diz, ela tem grade de horários, ela tem grade grade curricular, grade de conteúdos, ela pressupõe a uniformização, ela trabalha com uma concepção de prova e de exame que é punitiva, mas, ao mesmo tempo, a escola é a única instituição que nós temos na sociedade que pode promover de maneira eficaz a formação de um sujeito crítico, de um sujeito autônomo, de um sujeito politicamente responsável, eticamente responsável e humanisticamente responsável. Então, a escola tem esse papel contraditório, e é lógico que a escola que nós queremos, o Cefet que nós queremos, é um Cefet que seja emancipador de todos os seus membros, de toda a sua comunidade. E é esse Cefet que eu acredito, e é esse Cefet que eu acho que está todo integralmente mobilizado nesse ensino remoto emergencial. Né? Então, nessa semana de avaliação, acho que isso tem que ficar no horizonte de cada um de nós, né? Para que a gente possa pensar essa avaliação não como esse expediente punitivo que mostra e pune os erros, mas como esse expediente construtivo que assegura a todos nós o direito que nós temos de podermos melhorar. Né? É isso que eu acredito dos nossos alunos, é isso que eu acredito dos nossos professores, dos nossos servidores, é isso que nos move, e eu acho que esse objetivo está sendo alcançado. Então, obrigado mais uma vez a todos, e contem comigo para o que precisarem. Valeu, professor Sérgio, muitíssimo obrigado mais uma vez. Agradeço a cada um dos entrevistadores aqui, Alan, Aguimar, Arthur, Edna, Juliana, professor Lindolfo. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. De antemão, já aviso a vocês que futuramente, numa próxima edição do Argumento, se for possível, gostaria de contar com a participação de vocês aí. Muitíssimo obrigado por hoje. Professor Sérgio, novamente agradeço e aviso a você que está nos assistindo aí que as atividades da semana de avaliação do ensino remoto do Cefet-MG continuam nessa quarta-feira, então vão ter as atrações locais lá no site do Cefet, né? Você encontra todas as atividades da semana de avaliação, é só acessar o www.cefetmg.br e ficar por dentro, né, dessa semana de avaliação tão importante para o nosso ensino remoto. Por fim, agradeço o apoio técnico dos servidores Júlio Sardinha, Laís Moura e Maiara Marinho na transmissão deste primeiro argumento, e desejo a todos que estão em casa, aos participantes aqui, muita saúde e até o próximo. Um abraço. Obrigado, Maiara.